Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Doutora Sandra, agradecemos muitíssimo a presença, obrigado pela disponibilidade. Sei que a agenda é muito corrida. Também queria agradecer todos que estão aí na live no Zoom. Sei que é um assunto aí que está muito em voga e deve ter e surge bastante dúvidas e está tendo uma movimentação bem interessante aí nesse cenário, né? Então, por isso, todo o interesse, por isso, a agilidade, a gente está conseguindo esse horário com a doutora Sandra. Então, obrigado pela disponibilidade. Gostaria de dizer, então, que esse é um projeto aí do Hub de Saúde, da Unimed, de Maringá, o setor de qualidade, a Sociedade Médica e também do CRM. Então, fizemos aí os convites para pessoas chaves aí, as formadoras de opinião aqui da nossa região, e espero que seja bem proveitoso. Eu, então, gostaria de fazer uma pequena introdução aqui do, do currículo da doutora Sandra, para quem não a conhece. A doutora Sandra é consultora jurídica especializada em saúde, MBA internacional em gestão executiva de serviços, saúde pela FGV, especialista em proteção de dados pela PUC, doutorando em saúde pública pela UCS, diretora jurídica da ABSIS, acho que é assim que fala, É, beleza? Consultora jurídica da Associação Brasileira de Otorrino e conselheira do Hub. E daí eu acrescentei aqui no currículo com uma vasta experiência em ciclismo, mas não é ciclismo perto, não, é ciclismo longe. ciclismo longe. Bom, doutora Sandra, eu vou precisar me ausentar, eu volto daqui a pouquinho. Então, quem vai conduzir a reunião vai ser o Heitor, que é nosso parceiríssimo também do Hub, toma conta aí à frente da qualidade, está junto com a gente na Unimed e tem feito um excelente trabalho aí, promover palestras, promover atualização de conteúdo, atualização principalmente baseado na qualidade hospitalar, na assistência. Então, queria já deixar também o meu agradecimento ao Heitor, e claro, todo mundo que está presente, que está promovendo a live, o Wellington, Carol, todo mundo que ajudou aí, que foi a toque de caixa, mas infelizmente ou felizmente o assunto necessitava dessa urgência. Doutora Sandra, então já vou passar a palavra, é, e eu gostaria que você desse uma contextualizada de como aconteceu essas mudanças, né? Porque para a gente assim foi um tanto quanto brusca, mas eu tenho certeza que isso vem sendo discutido aí há algum tempo, né? Então eu queria mais uma contextualização geral para daí a gente entrar nas perguntas que a gente bolou, que com certeza não vai deixar ninguém na parede por conta da sua experiência. Obrigado mais uma vez. Então a palavra está com você. Oh, mas, Eduardo, obrigada pela apresentação. Mas sim, eu acho que as perguntas deixam sim o profissional na parede. Eu vou lhe dizer por quê, e todo mundo vai entender isso no decorrer da live. Porque mesmo uma norma, né, e ela é recente, ela permite interpretações distintas. E toda norma, ela só é inteligível quando você aplica ao caso prático. Então, muitas vezes você vai ter no mesmo CRM um conselheiro que vai entender aquela norma de uma forma e outro que vai entender de outra. Tanto é que é por isso que nós temos pluralidade dos julgadores. Então, eu me sinto muito confortável estando na parede, pode ficar tranquilo, e aquilo que eu achar que tem mais de uma interpretação, eu vou discutir com vocês, até para que vocês também consigam chegar a uma conclusão junto comigo. Eu acho que isso é muito saudável, muito rico, e por isso que eu gosto muito dessas discussões. Mas vamos lá, Perfeito, doutora. contextualizando, Então, né? Você pode já já tinha fazer a contextualização, Ok. e a partir daí o Heitor manda bala nas perguntas. Então Obrigado. vamos lá. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós tínhamos aí uma resolução, que é o 974, datada, tínhamos, não temos, né, porque ela ainda está vigente, datada de 2011. Eu não preciso dizer que todo mundo vive isso. Houve uma mudança muito grande
né, em vários setores, em razão exatamente da evolução tecnológica, da força que a internet ganhou e, em especial, do valor que as redes sociais passaram a ter dentro do mercado de saúde. Então, hoje, aquele profissional que não tem um site, as pessoas duvidam se ele existe. Então, é muito interessante, eu vou procurar a doutora Sandra Franco. Gente, mas não é possível. Alguém me indicou, mas ela não tem site. Como que ela não tem site? Nossa, ela não tem Insta. Ah, ela não pode ser boa, porque nem Insta ela tem, né? Então, é muito interessante observar essa mudança de valores, né? O tal do quem não é visto não é lembrado. Ocorre que nós temos uma resolução, então, que já tinha aí, né, 12, 13 anos, mas uma mudança muito grande no mercado, que os médicos estavam tentando acompanhar, mas o conselho refreando essa incursão, né, essa inclusão do médico nesse novo mercado de saúde. E ainda para talvez piorar um pouco o contexto, outras áreas, outras profissões, então eu posso citar os cirurgiões dentistas, os farmacêuticos, os biomédicos, ganharam um espaço no mercado de saúde, e eu não estou aqui entrando no mérito e nem questionando e nem dizendo que isso não é bom, mas é um fato, eles ganharam um mercado, em especial na área estética, que trouxe aí um certo desconforto para os médicos em razão de essas profissões poderem fazer divulgações do seu trabalho e os médicos não poderem, né? Em especial apresentando imagens. E esse desconforto, havendo aí uma resistência de certos profissionais que disseram, independente do que o conselho disser, eu vou fazer porque eu quero estar no mercado. Nós passamos a ter, assim, uma avalanche de sindicâncias que se tornaram processos éticos profissionais e de punições. Então, o Conselho entendeu que, peraí, né, se nós temos uma grande parcela dos médicos questionando a resolução, agindo contra a resolução existente, é necessário que haja uma atualização. E essa atualização demorou muito, né? Uma década para uma atualização de uma resolução que envolve marketing é muita coisa, né? E nos últimos 3 anos, então, o Conselho abriu uma consulta pública, discutiu, né, vários aspectos da resolução, fez aí, né, refez o texto algumas vezes, até chegar a esse formato de agora, que é um formato que, se não atende à classe médica no seu todo, em todas as suas aspirações, trouxe sim muitos avanços. E aí o Conselho abriu uma série de possibilidades, mas também deixou claro que existe aí uma responsabilização com essa maior permissão, e a gente vai falar disso agora durante a live. Então, é resultado, não foi algo de repente, né? Houve aí um momento de consulta pública, todos puderam contribuir, então todos os CRMs e todos os médicos puderam contribuir, até que se chegasse a esse texto final. Muito bem, doutora, muito obrigado pela introdução. Doutora, eu já de cara, né, quando temos a introdução de uma nova normativa, né, a pergunta que não quer se calar, né, que recebemos muito. Em caso de dúvida, a quem recorrer e como recorrer? Como podemos proceder nesses casos? Eu acho que eu sou a melhor pessoa a recorrer, falando sério. Eu acho que tem que buscar profissionais que sejam especializados em direito médico para colocar, como eu disse, a norma dentro do exercício prático da medicina. Então, não é uma simples leitura de um texto, é uma leitura de um texto que precisa estar em conformidade com o Código de Ética Médica, em conformidade com outras resoluções existentes, em conformidade com o Código Civil, com a Constituição Federal, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a resolução ela não é isolada, né? Eu tenho um ordenamento jurídico em que ela está inserido, e a gente precisa falar disso também. A própria resolução, Heitor, isso é importante, deixou claro o seguinte, que é um direito do médico esclarecer as suas
dúvidas perante o CODAMI. E o que é o CODAMI? CODAMI é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Todo CRM precisa ter o seu CODAMI. Então, se eu sou médico, eu quero lançar, eu tenho um projeto de marketing, eu tenho dúvidas sobre o meu site, eu tenho por exemplo, eu quero lançar uma linha de produtos, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vendo no meu consultório, eu não vendo, e eu quero fazer isso de forma ética, eu tenho aí a autorização do conselho, e aí, como eu disse, a resolução traz como um direito, né? Eu posso levar essa minha questão ao CODAMI para que o CODAMI examine e emita o seu parecer. Então, eu acho importante deixar claro que o médico tem esse instrumento. Então, pode procurar os seus advogados particulares, os seus consultores, mas pode também procurar a sua casa, né? Pode também buscar aí no próprio conselho a resposta para a sua questão. Ok, muito bem. Pessoal, então estamos abertos, né? A modalidade, então, que estamos funcionando hoje é perguntas e respostas. Acho que atende melhor a expectativa, a necessidade de todos. Doutora está aberta, pode levantar a mãozinha aí, abrir o áudio, né, pelo chat também, fique à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Heitor, se você quiser, eu posso fazer uma explanação bem sucinta, né, a respeito das principais alterações e dos cuidados que eu entendo que sejam importantes, e aí, talvez aí eu acabe colocando mais subsídios para que as pessoas perguntem. Eu vi que alguém já fez um questionamento ali, a Jaqueline, a gente pode responder, né, o que ela estiver perguntando, se tiver algum, mas na sequência, se você quiser, a gente faz uma exposição, uma síntese das principais alterações que eu acho que são interessantes para nós comentarmos. Combinado, então, doutora. Vamos lá, então. A Jaqueline, então, Jacomini, ela perguntou, né, a respeito das dúvidas quanto à questão da resolução permitir aos médicos a venda de produtos, né? Acho que mais relacionado à venda de produtos no consultório, né, no serviço que executa os procedimentos ou até linha de produtos, né, pelo que eu entendi. Tá, então Jaqueline, vamos por partes. Eu acho que primeiro eu tenho que expor algumas outras situações. A gente precisa entender que o Código de Ética Médica, ele continua com o seu capítulo específico sobre publicidade. Uma das questões que é muito importante para o Conselho Federal de Medicina é que a medicina ela não pode ser exercida como um comércio, e a prática médica não pode ser mercantilizada. Bom, dito isso, eu quero utilizar certos produtos que fazem parte de um protocolo de tratamento, ou eu tenho ali órteses, próteses, insumos, enfim, que eu preciso utilizar lente de contato, né? Eu preciso utilizar na minha lente de contato intraocular, eu quero dizer, que eu preciso utilizar para tratar o meu paciente. Isso são produtos, né? Ou insumos, enfim, e eu coloco dentro do protocolo de tratamento desse paciente. Eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Então, eu, médico, entendo que, vamos pensar até num tratamento mesmo de um dermatologista, né? Existe ali um determinado creme, num protocolo que eu vou utilizar, é preciso que seja aquele creme e não outro, porque aquele eu já validei em relação a seus componentes, as substâncias, né, que são, por exemplo, manipuladas, e eu já explico para o meu paciente que esse produto faz parte, e quando ele paga para mim esse tratamento, né, para, sei lá, vamos colocar para manchas, quando ele paga para mim esse tratamento, esse protocolo, ele também já está pagando o produto. Isso pode fazer? Pode. Agora, o médico pode, fora do consultório, ter ou ser investidor, né, numa linha de cosméticos? Pode. Ele pode ser investidor em qualquer outra área da saúde, inclusive envolvendo aí órtese, prótese, insumos? Ele pode. Mas o conselho não quer que esse médico venda esses materiais dentro da sua clínica.
Então, isso é mercantilização. Ah, mas Sandra, eu vou ter uma linha de produtos com o meu nome e eu não vou vender dentro da sua clínica? Não, você não vai vender dentro da sua clínica, né? O que você pode fazer, e aí eu até entendo, não é, que o profissional fale a respeito dos componentes, até em algum post, talvez, ou nas suas redes sociais, ou no seu site, que ele coloque aquele produto como outros produtos existentes no mercado, que teriam aquela mesma indicação ou função, mas o profissional colocar dentro do seu consultório para venda, sem que aquilo faça parte, como eu disse, de um protocolo de tratamento, pode ser entendido pelo conselho aí, né, como uma mercantilização. E isso o conselho não liberou. Ele não disse que o médico pode fazer comércio dentro da sua clínica, né? Então, é um cuidado sim que a gente precisa ter. Mas ele pode ser investidor? Pode, né? Ele pode ganhar dinheiro de outras formas, separando o seu negócio em que ele investiu do seu negócio, né, que é a tutela saúde, ele pode, né? Então, isso é interessante que a gente pense a respeito, mas sempre com esse objetivo de não mercantilizar. Ok, então sempre ficar com esse pensamento, né? Não mercantilizar dentro do ambiente, né? Então, doutor, eu acho que a gente pode evoluir então para as principais alterações e aí a gente dá sequência, eu acho que vai fomentar mais algumas dúvidas do pessoal. Ok. Eu costumo dizer que é difícil a gente ter dúvidas sobre o que a gente não conhece, né? Então, o melhor a partir dessa explanação, vocês vão começar a ter uns insights e as dúvidas vão surgir. Algo que eu achei muito interessante nessa resolução é que o Conselho, ele dividiu em capítulos, e entre esses capítulos ele trouxe vedações, então tem de estar na nossa cabeça que há vedações explícitas nessa resolução. Então ele trouxe vedações, e são vedações algumas que já estavam na resolução 1974 de 2011, né? E eu quero aqui acentuar uma das vedações que eu acho muito interessante. Continua vedado, e isso é importante, vocês vão entender por quê, vedado ao médico anunciar que ele trata de sistemas orgânicos, que ele trata de órgãos específicos, de certas doenças, sem que ele seja especialista no sentido de ter um RQE. Por que isso é importante? Porque no momento em que eu fico postando, eu fiz uma especialização em dermatologia, eu não fiz prova de título e eu não fiz a residência, mas eu fiz lato sensu. Hoje, o conselho diz que eu posso divulgar que eu fiz esse lato sensu, desde que eu coloque na frente, em caixa alta, ou seja, com letra maiúscula, não especialista. Então, eu vou colocar que eu sou médico, eu vou colocar o meu CRM, e eu vou colocar pós-graduado, né, em dermatologia, e aí eu posso até colocar onde eu me pós-graduei, enfim, tem umas regrinhas lá na resolução, mas eu tenho que colocar na frente não especialista. Bom, se eu sou não especialista, eu não poderia ficar o tempo inteiro falando ou postando só procedimentos na pele de alguém, porque eu induzo em tese aí, né? Eu induzo a um entendimento para aquele consumidor, barra cliente, barra paciente e para a sociedade, de que eu sou um especialista. É paradoxal, mas eu acho que é importante entender que isso apareceu como uma vedação, ou seja, isso já estava na 974 e está ainda nessa 2336. Então, é importante que a gente tenha em mente. Essas vedações, né, que acabaram sendo replicadas, elas são importantes porque elas precisam ser interpretadas junto com outros capítulos, as permissões e os direitos que o médico tem. Então, todo mundo ficou super feliz com uma permissão que o conselho deu para utilizar imagens de pacientes. Puxa, isso era assim, algo que a classe médica estava pedindo. Mas existem regras para essa utilização de imagens. Então, o conselho disse o seguinte: sim, olha, se você tiver o RQE,
se você for, então, especialista, né, especialista com RQE, você pode fazer material de propaganda, né, falando sobre uma determinada doença, indicando sinais e sintomas, mostrando fotos, né, eventualmente de pacientes não identificados, né, então o máximo possível aí preservada a imagem do paciente e, com certeza, a identificação nominal desse paciente. Você pode fazer isso e pode publicizar até os seus resultados nesse material que você fizer. No entanto, isso se você tiver RQE. Aí ele passa para outro artigo e diz assim, você pode também usar imagens, então você pode usar para fazer esse material e você pode usar para fazer antes e depois. Ah, mas que maravilha, né? Então eu posso postar todos os meus bons resultados? Pode, só que o conselho diz assim, você não pode identificar o paciente. O conselho diz assim, você precisa colocar qual a indicação daquele tratamento, então, qual era a queixa daquele paciente? Por que foi indicado aquele tratamento? Quais as possíveis complicações desse tratamento? Né? Quais as intercorrências desse tratamento? Você precisa colocar, em alguns casos, né, diferentes biotipos, diferentes faixas etárias, porque o seu texto ele tem uma única finalidade. O seu texto precisa ser educativo. Então, o conselho cedeu, mas colocou regras. Vocês querem antes e depois? Oba, vamos dar, desde que você utilize, fazendo do seu texto algo informativo. Aí vocês podem me dizer, mas Sandra, ninguém quer mostrar mau resultado. Ok, mas o que o conselho quer é que justamente, é que esses textos que utilizem imagem sejam textos informativos. E ele quer que você ou utilize maus resultados seus, ou de um banco de imagens, em que você vai pegar uma imagem, por exemplo, uma cicatriz hipertrófica, no caso de uma cirurgia, dizer que é possível ocorrer aquela intercorrência, né? É lógico que a gente cria também um mal-estar, né? Porque o que acontece nas redes sociais? As pessoas batem o olho e muitas vezes nem leem legenda. Na maioria das vezes não leem, né? E aí, o que acontece? A pessoa vê aquela imagem, ela talvez não vá ler na legenda que não se trata de um paciente seu, mas é um paciente de um banco de imagens X. E aí, se ela não ler isso, ela vai achar que é um mau resultado seu. E aquele marketing que poderia atrair mais pacientes vai servir. Você vai atender ao conselho, naquilo que o conselho pretende, no sentido de ser educativo e informativo, mas talvez você não traga aquilo que você quer, que é o aumento da sua clientela. Aliás, isso também é uma mudança do conselho, eu acho interessante vocês saberem disso. O conselho coloca como um direito do médico que ele pode fazer propaganda médica, propaganda / publicidade, para ampliar, e ele usa esse termo, a sua clientela. Aí vocês, mesmo os mais jovens, né? Mas eu imagino que talvez os que tenham talvez a minha idade ou um pouco mais fiquem pensando, eu nunca vi o conselho se referir a paciente como cliente. Não sei se alguém aqui já tinha visto, mas eu tenho 23 anos na área e eu nunca tinha visto. Então, isso é inovador? É inovador, porque é o conselho admitindo que existe um mercado e uma relação consumerista. O médico é um prestador de serviços e o paciente é um consumidor, né? Então, isso indica, sim, uma mudança, um conceito na própria forma que o conselho passará a olhar o marketing médico, né? Então, tem aí um conservadorismo diluído nesse conceito. E eu acho que isso pode ser, eu não vou dizer que é totalmente positivo e não vou dizer também que é negativo, mas o que eu vou dizer é que é uma mudança. E aí nós vamos ver como é que isso vai se estabelecer com o tempo. Mas é uma mudança significativa, então eu acho que vale a pena a gente considerar.
Falando assim em mudanças, né? Muita gente se prendeu a essa questão do antes e depois. Uma outra solicitação que os médicos tinham era de poder postar depoimentos de seus pacientes. Então, esse é o único momento que o conselho abriu a possibilidade de o médico mostrar o paciente de forma identificada. Então, guardem isso também. Você pode sempre utilizar imagens, desde que você não identifique o paciente, entenderam? Então, eu posso usar imagem, mas não posso identificar o paciente. Mas, Sandra, como é que eu faço, então, para... Eu sou oftalmo. Você vai mostrar os olhos. Eu sou rino. Vai mostrar o nariz, esquece o resto, entendeu? Você vai dar um jeito, na medida do possível, não é? Se o conselho permitiu você fazer um antes e depois, você está autorizado. Só que ele disse assim, mas você não pode identificar o paciente. Então você vai, eu não sei, talvez deixar a imagem meio distorcida, né, de certa forma, naquilo que não interessa. Mas só dá para ver um bom resultado se você vê o rosto inteiro. Aí o conselho acabou dando essa brechinha de você poder repostar o depoimento de um paciente. E quem vai dar um depoimento? Quem passou por você, quem fez uma boa consulta, quem fez um procedimento e gostou. Eu imagino que a gente não vai repostar aquela pessoa que ficou chateada porque ficou esperando meia hora, né, lá na recepção. A gente vai postar aquilo que disserem de positivo de nós. E essa pessoa pode ser alguém que fez um procedimento, gostou do procedimento, que está lá, né? Eu não tenho um nariz muito bonito, mas aquelas pessoas que têm um nariz bonitinho, que fizeram a rinoplastia, que gostam de mostrar como ficaram e etc., essa pessoa vai ser aquela que o conselho está autorizando a se identificar e a mostrar o resultado por inteiro. Outra alteração que muitos médicos queriam, eu atendo muitos médicos famosos, que volta e meia apareciam ao lado de celebridades ou de autoridades, né? Porque quem está numa cidade pequena, uma celebridade é o prefeito, né? Ou é o vereador, ou é o dono da padaria, mas são, naquele contexto, celebridades, autoridades, não importa. E aí, volta e meia, os médicos tinham alguma sindicância, porque constantemente postavam esse tipo de foto, com qual objetivo? De se promover, né? Óbvio, olha só quem eu atendo, né? Se ele, que é o prefeito, me escolheu, é porque eu sou bom, né? Se a fulana de tal, atriz, a influencer, me escolheu, olha só, eu sou diferenciado. Então, é claro que era para se promover. E o conselho disse assim, ok, se você quer postar foto, também é outro jeito de mostrar o paciente, né? Foto ao lado de uma celebridade, de alguém famoso, você pode. E muita gente ficou super feliz com isso, porque muitos, de fato, têm um marketing, né, que está alicerçado nas pessoas famosas. Agora, não dá para ficar o tempo inteiro postando da mesma pessoa, né? Porque aí vai gerar uma suspeita no conselho de que talvez não seja só o paciente, mas haja uma parceria, haja aí algum tipo de interação econômica. Então, é só ter um certo cuidado para que seja seja espontâneo e verdadeiro, né? Outra questão que o conselho disse e está na resolução, que é bem interessante, médico, você pode comprar um espaço. Você pode comprar um espaço para fazer sua publicidade. Comprar, então, fazer, por exemplo, uma mídia impulsionada nas redes sociais. Você pode comprar um espaço numa revista. Você só tem que observar as regras, por exemplo, de divulgação do seu trabalho numa revista. Mas você pode comprar espaços, né? E isso é também inovador. Também o conselho nunca disse que o médico pode impulsionar financeiramente o seu marketing comprando espaços. E é interessante, e aí eu vou dizer para vocês como é difícil fazer uma resolução, porque de um lado, o conselho diz assim: médico, você não pode, isso não mudou, você não pode ser sensacionalista, você não pode promover, se autopromover, e você não pode fazer concorrência desleal. Nessa resolução,
apareceu a definição para sensacionalismo, para concorrência desleal e para autopromoção. E isso não tinha na outra resolução, né? Então, tem que tomar cuidado, porque o conselho entende como sensacionalismo o médico se enaltecer, né, e dizer que só ele sabe fazer daquela forma, ou usar aquela técnica e conseguir aquele resultado. Então, continua aí esse tripé que sempre trouxe problemas para os médicos que investem muito em marketing, esse tripé: sensacionalismo, concorrência desleal e autopromoção, continuam vedados. Então, eu posso fazer, mas com cuidado. E aí eu vou contar para vocês aqui um trechinho da resolução que vai deixar bem claro para todos, né? Até onde o conselho permitiu. O conselho diz assim: que você pode repostar os depoimentos dos seus pacientes, desde que esses depoimentos sejam sóbrios. E aí um amigo meu falou assim: eu já entendi, os pacientes não podem estar alcoolizados, né? E eu dei risada disso. Eu falei: o que é um tom sóbrio? Como é que eu vou elogiar o Heitor falando de forma sóbria, que eu gostei muito do atendimento dele, que eu gostei muito do trabalho dele, né, que ele de fato mudou a minha vida, que ter me consultado com ele foi um divisor de águas? Como é que eu digo isso de forma sóbria? Heitor, muito obrigado pelo seu atendimento, e eu gostaria de dar meu depoimento de que o Heitor é bom. Ninguém vai fazer dessa forma, né? Mas o conselho colocou isso, tá lá na resolução, eu não estou inventando, né? Então, eu entendi a boa intenção do conselho, mas tem aí uma coxa de retalhos, sabe? Que a gente tem de ir juntando. E nesse mesmo artigo, o conselho diz que devem ser evitados adjetivos que superestimem o profissional. Bom, o que é superestimar? Eu vou dizer o que a doutora Sandra é fantástica, e isso é superestimar? Mas e se o paciente acha isso, né? Se para ele, de fato, ele achou o médico da vida dele. Então, é muito interessante essa visão do conselho, e eu acho importante acentuar isso para vocês, porque eu tenho aí alguns colegas e até vários médicos dizendo: nossa, que maravilha, agora liberou tudo. Não, não liberou tudo, não. Não é isso, né? Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Uma questão também que eu acho que vale a pena aqui, dentro do meu resumo, colocar, é que hoje você pode falar preço, né? Então é algo que, na verdade, não é que não podia. O Conselho foi obrigado, numa das resoluções que modificou a Resolução 974, em 2019, ele foi obrigado a permitir a divulgação de preço. Só que, da mesma forma, o Conselho dizia assim: pode divulgar preço, mas de forma discreta, só internamente. A gente não entendia nem o que era isso. Mas agora o Conselho disse: sim, você pode divulgar preços de consultas, preços de procedimentos, você pode fazer campanhas promocionais, você pode dar desconto, olha que coisa maluca, né? Até isso me surpreendeu. Você pode dizer que você dá desconto, né, em seu tratamento, em sua consulta, mas, assim, sempre tem um mas aí no conselho, você não pode, e aí tem a ver com a primeira pergunta lá da Jaqueline, você não pode fazer venda casada. Então, você tem que tomar cuidado até nas campanhas que você vai fazer, e estudar se você não está fazendo venda casada, e não pode também fazer nenhum tipo de sorteio, né? Então, isso o conselho não vê com bons olhos ainda. Então, ou, sabe, faça uma aplicação de ácido hialurônico com preenchimento e ganhe a toxina botulínica, sabe? Então, assim, não é para fazer esse tipo de promoção em que você dá prêmios, né? Porque isso não deixa de ser aí um prêmio, mas você pode dar desconto. E aí, queridos, eu não sei quantos médicos tem aqui, mas eu não sei exatamente, né, se para todo médico interessa isso, porque é um tipo de marketing, né? Há pessoas que escolhem por preço e há outras que escolhem por valor. E aí a gente tem que escolher se a gente quer divulgar nosso valor
ou se a gente quer divulgar o nosso preço, né? Então, é algo que a gente também tem que considerar num certo momento e ver o tipo de paciente, nada contra a classe popular, não é nada disso, eu tenho que pensar quem eu quero atingir, quem é que decide pelo preço, né? Ou nesse momento eu realmente quero aumentar a minha base de clientes e que seja então pelo preço. Aí são estratégias, né, que cada um vai escolher. Bom, Heitor, eu falo muito, né? Mas acho que já estou vendo que estão aparecendo umas perguntas aí. Não sei se você quer já colocar, se vocês querem já ir questionando ou se eu continuo, o que que vocês acham? Você que Pode ser, manda. doutor. Vamos lá. Temos algumas perguntas. As que eu tinha aqui foram já todas respondidas. A doutora foi certeira. Doutora, tem uma pergunta aqui da Bruna também, a respeito do marketing médico no centro cirúrgico, né? Se é permitido postar fotos, filmagens na sala, a doutora já falou um pouquinho, né, a respeito, mas para contextualizar e fechar, então, como que hoje pode ser feito isso, se é permitido ou não? É a Bruna? A Bruna, isso. Bruna, é assim. O conselho disse o seguinte: vamos ver. Você pode filmar a estrutura, você pode filmar o local em que você está. O que que você não pode? Identificar o paciente, né? Então a gente tem que ter aí sempre esse cuidado em relação à identificação do paciente. Inclusive, sobre isso, eu acho que vale a pena acrescentar. O conselho disse até que é possível gravar, que terceiros gravem procedimentos. Não sei se vocês. Eu dei uma palestra para 80 agências de marketing na sexta-feira passada. E aí, assim, é um universo, né, muito interessante, e eu confesso que um certo desconhecimento, mas, por exemplo, há algumas agências que têm como core business exatamente gravar esses procedimentos, né, que os médicos fazem, às vezes até fazer a transmissão ao vivo. É um core business de certas agências. Bom, o conselho disse o seguinte: você pode gravar procedimento, sim, mas você não pode fazer transmissão ao vivo. Você pode mostrar procedimento, sim, mas você não pode mostrar o paciente. E a única situação em que você pode levar uma equipe para fazer a gravação desse procedimento e deixar claro que é uma equipe terceirizada é num parto. Então, num parto, o conselho liberou para que uma equipe, um terceirizado, digamos assim, possa fazer a gravação. E eu achei também muito interessante ter esse foco só no parto, dizendo que é um momento sublime, que é um momento incrível, então que por isso a gravação era permitida, né? Mas que o médico poderia gravar procedimentos, não poderia mostrar o procedimento ao vivo, e pode sim mostrar partes desse procedimento, né? Desde que não identifique o paciente. Então, assim, por exemplo, eu vou colocar fios de PDO no rosto de uma paciente minha. Eu não posso ficar mostrando a colocação de todos os fios ou a aplicação do Botox. Mas eu quero mostrar parcialmente, Sandra. Então, você vai ter que dar um jeito de mostrar sem identificar esse paciente. E não vai mostrar inteiro, você vai mostrar parte do procedimento. Porque o conselho também não quer que, a não ser aí que haja um objetivo muito claro, ele não quer que esses procedimentos fiquem sendo apresentados para leigos, né? Então, qual é a finalidade de se fazer isso? Por exemplo, tem alguns médicos que ficam mostrando, né, uma cirurgia aberta muitas vezes, e mostrando a cirurgia, colocando lá atenção em imagens sensíveis, mas será que realmente é necessário? Ou será que a gente beira a história do sensacionalismo, né? Quer dizer, eu vou mostrar isso aqui não para educar, mas eu vou mostrar para ter mais engajamento, para as pessoas perguntarem mais, o que é que o profissional quer, né? Então, o conselho colocou aí uma regrinha em relação a procedimentos, para dizer, olha, você inclusive pode mostrar um bom resultado do seu procedimento. Então, vamos lá, né? O Heitor tem um paciente que ele fez uma cirurgia, supondo que ele seja um ortopedista, né? Ele fez uma cirurgia do ombro que foi muito bem sucedida,
o Eduardo falou, né, que eu sou ciclista, e ciclistas caem muito, por exemplo. Então, supondo que o Heitor vai dizer, não, olha, eu atendi uma paciente ciclista que teve uma queda, que rompeu o ligamento, e eu fiz a reconstrução, e olha só, e aí mostra a imagem da ciclista lá longe, né? Olha só, hoje ela está pedalando, ou ele é especialista em joelho, e fala qual era a queixa, fala qual era o problema, fala qual foi o procedimento. Ele está mostrando sim que ele teve um resultado e não está focando na paciente, ele está focando na informação. Isso é muito bacana, é muito interessante e o conselho está dizendo que pode fazer, né? Por que não explorar, né? Algo que o conselho permitiu, que é interessante, porque não mostra de forma efetiva o paciente, né? E, ao mesmo tempo, está demonstrando que eu fiz um bom prognóstico, eu indiquei, né, corretamente o procedimento, a técnica utilizada foi adequada, eu posso falar sobre essa técnica e mostrar o meu resultado final. O conselho está dizendo que você pode fazer isso. Eu acho que é um bom uso. Ai, derrubei alguma coisa. Pode falar, Heitor. Sintetizou bem e fechou com chave de ouro. Doutora Ana está questionando aqui a respeito da divulgação dos preços e promoções. Então, ela pergunta se agora é possível divulgar, então, vales presentes, né? Por exemplo, em datas especiais, Dia dos Namorados, aniversário, os famosos Botox Day, né? E aí vai. Pode sim. Olha só que feliz, né? Eu acho que por exemplo, no Vale Presente, é interessante você dizer que será indicado para o paciente o procedimento segundo uma avaliação médica cuidadosa. Então, ele vai ganhar. É claro que eu não sou uma pessoa de marketing, então, assim, desconsidere minhas palavras formais, né? Mas que haverá avaliação do médico, que vai saber exatamente o que é que aquele paciente necessita. Então, é bacana você colocar o contexto e a importância do médico dentro dessa promoção que você está fazendo. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas olha só, vai ter alguém que vai ter um olhar específico e, por exemplo, né, no Dia dos Pais, ou no Dia das Mães, ou no Dia das Secretárias, vai indicar, a partir do Vale Presente, o tratamento perfeito para aquela pessoa, né? Essa é a ideia, é sempre enaltecer o cuidado médico e não a promoção em si, né? A promoção é só um meio para se chegar até o atendimento. Então, é só porque a gente está falando aqui só de uma resolução que é para médicos, então eu tenho que pensar que todos estão preocupados com a saúde do paciente, ainda que não seja saúde física, né, no sentido de alguém que tem uma doença e precisa de tratamento, é a saúde emocional, é a saúde mental, né? Quem não gosta de se sentir mais bonita, então é sempre vocês vão sempre por esse viés que, enquanto médicos, só querem o tratamento e só querem o bem-estar do paciente e promovem a saúde, né? Acho que é importante. Não sei, eu até queria acrescentar aqui, Heitor, a Carol está lá se mexendo, pensando em fazer uma pergunta que eu não vou deixar, porque eu vou falar na frente dela. Então, é assim, algo que também era muito comum e que os médicos tinham dificuldade era não sei, muitos médicos passaram a ser também médicos influencers e começaram a formar cursos, né? Então, aqueles famosos lançamentos de cursos de médicos para leigos e de médicos para médicos. O conselho estava um tanto incomodado com esses vários cursos e ainda médico ensinando para leigo, né? O que o médico vai ensinar para o leigo num curso? Só que aí se mostrou que médico tem bastante. Médico tem que promover a saúde. Como é que você promove a saúde? Ensinando, através da educação. Então, médico pode sim dar curso para leigo. Olha, eu achei excelente essa abertura, né? Então, é uma permissão que o conselho deu. Eu sou uma pediatra e eu quero ensinar as mães novas sobre os cuidados com os filhos, né? Então, identificar quando é que precisa realmente levar o pediatra, quais são os cuidados diários, sei lá, como é que eu cuido do umbigo, enfim. Faz 30 anos que eu tive filho, não lembro mais muito bem, mas é algo que uma pediatra faz todo santo dia, né? E ela pode, ou
a própria obstetra, se ela achar que é ela que tem que fazer ou que passar esses ensinamentos, não sei, mas eu acho que normalmente é o pediatra. Então, o momento em que a criança vai deixar de mamar e vai passar a comer, vai dar um workshop sobre isso, né? Sei lá, o ortopedista, ele vê um ortopedista que faz medicina do esporte ou que é focado em esporte e ele pega um nicho e vai dar cursos para atletas, né? Eu não sei, estou aqui pensando em várias coisas que podem surgir. Otorrinos que falam sobre a qualidade do sono, né? E tem coisas para ensinar para a sociedade, através principalmente de aulas que são gravadas, de EAD. Então, o conselho disse, você pode fazer isso, médico. E o conselho disse também, se o médico quiser ensinar médico, perfeito. Eu tenho uma técnica que funciona super bem, que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos, na Europa, sei lá onde, ou que faz parte aí ou é a minha dissertação de doutorado e eu quero mostrar para os médicos, desde que, né, obviamente, seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina aqui no país também e pela Sociedade de Especialidade, o médico pode dar esse curso. E aí, ele só tem que se certificar se o médico é, de fato, médico, né? Então, inclusive, o conselho diz isso, que o organizador é o responsável e ele precisa certificar de que ele está ensinando o ato médico para médicos. Então, também, mais uma inovação dessa resolução muito, eu achei, pelo menos, não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito dessa novidade. Muito bem. Então, para a gente fechar, acho que é a última pergunta aqui do Fernando, doutora. Ele questiona, né, nas divulgações se os médicos podem mencionar ou indicar, né, alguns parceiros, né, provavelmente terceiros, por exemplo, como endócrinos, né, mencionar que a nutricionista tal tem um acompanhamento nutricional que está mais de acordo com o dele em determinado tratamento que ele quer o paciente. Então, acho que de acordo com uma tratativa que o outro profissional tenha que vai de encontro com aquele plano terapêutico, né, que o profissional está desenvolvendo com aquele paciente, se isso pode ser divulgado, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado, Fernando. Pode ser. Então, o conselho diz que o médico, ele pode divulgar a equipe, e inclusive, né, profissionais que sejam de outras áreas. Então ele é médico, ele é endócrino, mas na equipe dele tem uma nutricionista, ou na equipe dele tem um educador físico também, na equipe dele tem um farmacêutico que faz, sei lá, uma série de tratamentos que ele próprio prescreve, ele médico, né? Então, o Conselho também colocou nessa resolução que o médico ele pode falar da estrutura dele, mostrar o consultório, falar, olha só, o Conselho deu requinte de detalhes, que ele pode falar do motorista, ele pode falar da estrutura, né? Tem alguns que tem até uma hotelaria dentro da clínica. Então, isso que pode ser um diferencial, por exemplo, tem uma cirurgiã plástica, que é minha cliente, inclusive, incrível, que ela resolveu fazer um spa day de presente, né, para as pacientes dela, dentro da clínica dela. Aí a paciente vai lá, fica num ofurô, tem massagem, e ela pode falar sobre isso também, porque passou a ser um serviço agregado, ela não vende à parte, ela oferece para as pacientes dela ficarem tranquilas no dia da cirurgia e preparadas e calmas, etc. Né? Então, você pode falar de toda a sua estrutura. Você tem um nutricionista em quem você confia? Indique esse nutricionista e fale sobre ele e não há qualquer problema em relação a isso. Eu só faço um parênteses aqui, eu perdi o nome de quem perguntou, me perdoe, mas para dizer o seguinte, toda vez que você indica alguém, você assume uma responsabilidade do ponto de vista civil também. Existe aí o que a gente chama de culpa em elegendo. Né? Então, não que a nutricionista vá fazer algo de errado, mas no momento em que você indicou,
você, de certa forma, assume uma parcela de responsabilidade, né? Então, isso tem que estar sempre na nossa cabecinha, ainda que seja uma esteticista, uma nutricionista, né, como eu falei, um farmacêutico que pode fazer também certos tratamentos estéticos, enfim, um biomédico. Quando eu indico, eu assumo responsabilidade. E eu tenho que entender que todas essas permissões do conselho, elas estão, é, elas são amplas, embora tenha aí umas condições, mas elas ampliaram também para os profissionais médicos a responsabilização, né? Então, isso tem que estar na nossa cabecinha. E que essas regras valem tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Então, eu tenho que atentar a essas questões. Doutora, tem mais uma pergunta ali do Luiz Jorge. Pode fazer. O questionamento é sobre sociedade em farmácia. Você está conseguindo visualizar aí, doutora? Desculpa, eu não estou lendo, peraí, deixa eu abrir aqui. Chat. Aqui. Um questionamento. Médico pode ser sócio de farmácia ou algo assim agora? Não entendi bem isso. Pode, ele pode sim. O que ele não pode, Luiz Jorge, é ter interação com essa farmácia. Então, é o que eu falei de limitar. Eu sou médica e eu sou sócio numa farmácia, mas eu não posso indicar essa farmácia para os meus pacientes. Então, uma coisa é eu ser investidor lá e outra coisa é eu indicar essa farmácia para o meu paciente. Então, essa vedação que eu falei da interação, né, entre o profissional e a farmácia, e a ótica, e a indústria farmacêutica, isso continua vedado. Indústria farmacêutica, supondo que eu seja speaker, eu posso ser um speaker, eu tenho que declarar conflito de interesses, mas é a concessão aí que o conselho faz. De resto, você pode ser sim um investidor, mas você não pode ficar indicando essa farmácia, não é? Ou de alguma forma aliciando seus pacientes para só comprarem nela. Mas investidor pode ser sim. Maravilha, doutora. O Heitor caiu, então eu vou continuar aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida ou nós podemos encerrar? Pode colocar aqui no chat se alguém tiver, senão nós podemos encerrar. Mas que pessoas, ou eu falo muito bem, ou eu falo muito mal, né? Porque assim, ninguém pergunta, o pessoal tranquilo. Então, eu acho que eu acho que eu fui atropelando e falando um monte de coisa sem eles perguntarem antes. Mas de qualquer forma, eu só quero deixar claro. Eu só quero deixar claro o seguinte para vocês: sim, é uma resolução nova e as dúvidas vão surgir durante a aplicação dela, mas vocês podem também me procurar, né, através do direct do Instagram. Então, aliás, todo mundo que está aqui está convocado a me seguir, por favor, é o @DRA Sandra Franco. Lá eu sempre coloco não só informações sobre a nova resolução, mas sobre qualquer outra nova resolução, assuntos do dia a dia sobre saúde. Então, e vocês, se tiverem dúvidas, puxa, eu lembrei de tal coisa que a Sandra não falou, que alguém falou e eu quero saber como é que é, manda lá que eu respondo para vocês também as questões. Fala, Carol, acho que entraram umas mensagens aí. Pessoal, eu coloquei aqui no chat o Insta da doutora para vocês poderem entrar lá e adicionar e começar a seguir. O pessoal só está elogiando aqui, doutora, não são perguntas, são só parabéns, agradecendo os esclarecimentos. Pessoal, então eu acredito que não vai ter mais nenhuma dúvida, né? Se tiver, daí vocês podem direcionar diretamente para a doutora, como ela se colocou aqui à disposição, tá? E aí eu acho que agora é agradecer muito mesmo, doutora Sandra, pela sua disponibilidade, pela sua agilidade
em atender, né, o convite, o pedido do Dr. Eduardo. Como sempre, né, se colocar à disposição e sempre entregar muito mais do que a gente espera. Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Por estarem querendo compreender, por estarem querendo buscar aí o melhor, né, para os clientes de vocês, para a área de atuação de vocês. Isso me mostra o quanto vocês estão comprometidos com isso. E ao Heitor, né, Heitor? Muitíssimo obrigada aí pelo suporte, por toda a condução. Arrasou como sempre. Pessoal, então podemos encerrar? Podemos? Então vamos lá, pessoal. Vou incluir, o pessoal está dando ok. Então, deixa eu só dar uma boa noite para todo mundo. Pode, Carol, rapidinho. Claro, com Eu é certeza. que agradeço pelo convite. Eu tenho um carinho muito especial pelo Hub e qualquer convite que o Hub faça, eu estou realmente sempre pronta a auxiliar, sempre à disposição. Assim, como eu disse, eu acho super importante, quanto mais eu falo, mais eu aprendo, né? As perguntas que vêm sempre me ensinam e eu estou à disposição de vocês, né? Vocês sabem agora o caminho para me achar, então, ou mesmo perguntem para a Carol, que se eu puder auxiliar, eu vou auxiliar com prazer. Gratidão, doutora. Pessoal, durante a discussão aqui foram feitas algumas fotos, tá? Mas quem tiver também depois quiser postar, pode marcar o Insta do Hub, beleza? Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e vamos continuar aí sempre buscando o melhor para o nosso ecossistema, beleza? Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Boa Boa noite ao noite. diretor. Até uma próxima. Tchau, tchau.